Existe um tipo de desconforto que não se resolve com mudanças superficiais. Você pode trocar de emprego, de cidade, de relacionamento, mas aquela sensação de vazio continua. Aquela inquietação que não te deixa dormir. Aquele sentimento de que algo está profundamente errado, mesmo quando na superfície tudo parece estar certo. E o mais confuso é que você não consegue nomear exatamente o que é. Não é depressão, embora às vezes pareça. Não é ansiedade, embora ela esteja presente. É algo mais profundo, mais antigo, mais essencial. É a sua alma pedindo mudança. E o problema é que a maioria das pessoas ignora esses sinais. Elas tomam um remédio para dormir, se distraem com trabalho, se entorpecem com entretenimento, fazem de tudo para não ter que ouvir o que está gritando lá dentro. Porque ouvir a alma é assustador. Porque a alma não pede pequenos ajustes. Ela pede transformação. Ela pede que você pare de viver no piloto automático e acorde para quem você realmente é e para o que você realmente veio fazer aqui. A alma se comunica de formas que a mente racional tem dificuldade de entender. Ela não manda um e-mail com instruções claras. Ela não aparece com um plano de 5 etapas. Ela se manifesta através de sensações, de sincronicidades, de repetições, de crises, de inquietações que não fazem sentido lógico, mas que fazem todo sentido quando você para e realmente escuta. E a diferença entre psicologia e espiritualidade aqui não é uma contradição, é uma complementação. A psicologia te ajuda a entender os mecanismos, os padrões, os traumas, as crenças. A espiritualidade te ajuda a entender que você é muito mais que isso, que há uma parte de você que existe além da sua história pessoal, além das suas feridas, além da sua personalidade construída. E quando essas duas perspectivas se encontram, quando você olha para si mesmo, tanto como um ser psicológico quanto como um ser espiritual, você começa a entender coisas que antes pareciam misteriosas. Você começa a perceber que aquele desconforto inexplicável não é aleatório, é um chamado, e que aqueles padrões que você repete não são só sobre trauma, são também sobre lições que sua alma veio aprender aqui. Ao longo desta conversa, vamos explorar 9 sinais de que sua alma está pedindo mudança. Não são sinais superficiais. Não são coisas que você resolve com uma semana de férias ou com um hobby novo. São sinais profundos de que você está sendo chamado para uma transformação real, para sair de uma forma de viver que já não cabe mais em quem você está se tornando. E reconhecer esses sinais é o primeiro passo, porque você não pode responder a um chamado que você não ouve. Você não pode mudar uma direção se você não percebe que está indo para o lugar errado. Então, presta atenção no que vem a seguir, porque talvez você reconheça algo que você vem sentindo há tempos, mas que nunca soube nomear. E talvez esse seja o empurrão que você precisa para finalmente ouvir o que sua alma está tentando te dizer. E ter coragem de agir. O primeiro sinal de que sua alma está pedindo mudança é quando você sente um vazio existencial, que não se preenche com conquistas externas. Você alcança as metas que você definiu. Você tem o emprego, o relacionamento, a casa, as coisas que você achava que iam te fazer feliz. Mas quando você para e olha para dentro, há um vazio. Uma sensação de que está faltando algo essencial. E você tenta preencher esse vazio com mais conquistas, mais compras, mais distrações, mas nada funciona. Porque o vazio não é por falta de coisas. É por falta de sentido, é por falta de conexão com algo maior, é por falta de propósito real. A psicologia chama isso de crise existencial. A espiritualidade chama de despertar da alma. E os dois estão certos. Do ponto de vista psicológico, você está percebendo que os objetivos que você perseguia eram condicionamentos sociais, expectativas externas, não desejos verdadeiros seus.
Do ponto de vista espiritual, você está percebendo que sua alma não veio aqui apenas para acumular, conquistar, impressionar. Ela veio para algo mais profundo, para crescer, para aprender, para contribuir, para se expressar de forma autêntica. E quando você está vivendo uma vida que não está alinhada com isso, sua alma grita. Esse vazio é desconfortável, mas é sagrado, porque ele te força a questionar. Ele não te deixa continuar no piloto automático. Ele te cutuca constantemente dizendo, isso não é tudo, há mais, você sabe que há mais. E você pode tentar ignorar, pode tentar abafar com trabalho, com relacionamentos, com vícios, com qualquer coisa que te distraia. Mas ele volta, sempre volta. Especialmente nos momentos de silêncio, nos momentos antes de dormir, nos momentos em que você não tem como fugir de si mesmo. E quanto mais você ignora, mais alto ele grita, até que eventualmente você não consegue mais ignorar. Você chega em um ponto onde você percebe que ou você enfrenta esse vazio, ou você passa o resto da vida fugindo dele. E fugir é exaustivo, é insustentável. É uma forma de morte lenta. Então, em algum momento, você precisa parar e perguntar: o que minha alma realmente quer? O que eu vim fazer aqui? O que daria sentido real para minha vida? E essas perguntas não têm respostas rápidas. Elas exigem que você vá fundo, que você tire as máscaras, que você pare de viver a vida que os outros esperam e comece a viver a vida que sua alma pede. E quando você finalmente começa a ouvir, quando você finalmente dá atenção para esse vazio, ao invés de tentar preenchê-lo com distrações, algo muda. O vazio não desaparece imediatamente, mas ele deixa de ser só dor. Ele se transforma em bússola. Ele te mostra o que não está funcionando. Ele te aponta direções. Ele te sussurra verdades sobre quem você realmente é e o que você realmente quer. E aí você percebe que esse vazio não era um problema, era um presente. Era sua alma te acordando, te chamando de volta para casa, te lembrando que você não é só esse personagem que você construiu para sobreviver no mundo. Você é muito mais, e é hora de começar a viver a partir desse lugar mais profundo. O segundo sinal de que sua alma está pedindo mudança é quando você começa a sentir uma desconexão profunda com as pessoas ao seu redor. Não é que você não goste delas, não é que tenha acontecido algo específico, mas você percebe que as conversas ficaram vazias, que você está fingindo interesse em coisas que não te importam mais, que você não se sente visto, compreendido, reconhecido nesses espaços. Do ponto de vista psicológico, isso pode ser um sinal de que você está mudando e as pessoas ao seu redor não estão acompanhando essa mudança. Você está evoluindo, questionando, expandindo, e as relações que eram suficientes antes não são mais. Do ponto de vista espiritual, isso é um sinal de que você está mudando de frequência. Você está começando a vibrar em um nível diferente e, naturalmente, isso te afasta de pessoas que estão em frequências que não ressoam mais com a sua. Isso não significa que você é melhor que elas ou que elas são piores. Significa apenas que vocês estão em caminhos diferentes agora. E forçar conexão onde não há mais ressonância é doloroso para ambos os lados. Esse afastamento pode ser sutil no início. Você começa a sentir que precisa de mais tempo sozinho, que estar em certos grupos te cansa ao invés de te energizar, que conversas que antes eram interessantes agora parecem superficiais, repetitivas, sem substância, e você pode se sentir culpado por isso. Pode achar que o problema está em você, que você está sendo arrogante, que você está se isolando, mas não é isso. O que está acontecendo é que você está mudando, seus interesses estão mudando, seus valores estão mudando, o que te nutre está mudando, e é natural que isso afete suas relações. Algumas pessoas vão conseguir acompanhar essa mudança, vão se interessar pelo que você está explorando, vão respeitar sua evolução, mas outras não vão.
e elas vão tentar te puxar de volta para quem você era. Vão fazer piada das suas novas buscas, vão minimizar suas inquietações, vão te fazer sentir estranho por estar questionando coisas que elas nunca questionaram, e você vai ter que escolher. Você vai ter que decidir se continua se diminuindo para caber nesses espaços, ou se tem coragem de seguir seu caminho, mesmo que isso signifique caminhar sozinho por um tempo. E caminhar sozinho é assustador, porque a gente foi condicionado a acreditar que solidão é ruim, que se você não tem um monte de amigos e uma vida social agitada, tem algo errado com você. Mas há momentos na jornada da alma onde a solidão não é um problema, é uma necessidade. É no silêncio, na quietude, no afastamento do barulho externo que você consegue ouvir sua voz interna. É no espaço vazio que novas coisas podem nascer. E muitas vezes sua alma pede mudança te afastando das pessoas, te forçando a ficar consigo mesmo, para que você finalmente pare de buscar validação externa e comece a se encontrar internamente. Não é castigo, é recalibração. É sua alma criando espaço para que você possa se reconectar com quem você realmente é, sem a influência, sem a opinião, sem a pressão dos outros. E quando você faz esse trabalho, quando você usa esse tempo de solidão para mergulhar fundo, para se conhecer de verdade, algo mágico acontece. Você começa a atrair pessoas diferentes, pessoas que ressoam com quem você está se tornando, pessoas que te veem, que te compreendem, que caminham em buscas similares. E essas conexões são diferentes, são mais profundas, são mais reais, são mais alinhadas. E você percebe que valia a pena passar por aquele período de solidão para encontrar essas pessoas. Porque conexões da alma são raras, e você só as encontra quando você está vivendo a partir da alma. O terceiro sinal de que sua alma está pedindo mudança é quando você começa a ter crises de choro inexplicáveis. Você está fazendo suas coisas normais e, de repente, uma onda de emoção te atinge do nada. Você não sabe explicar. Não aconteceu nada específico, mas você sente uma tristeza profunda, uma dor que parece vir de um lugar muito antigo dentro de você. A psicologia pode interpretar isso como emoções reprimidas, finalmente vindo à superfície, como um processo de luto por versões antigas de si mesmo que você está deixando morrer. A espiritualidade entende isso como purificação da alma, como liberação de energias densas que você carregava, como um processo de morte e renascimento necessário para sua evolução. E, novamente, ambas as perspectivas são válidas. Às vezes, essas crises de choro são seu corpo processando traumas não resolvidos. Às vezes, são sua alma liberando o que não serve mais. Às vezes são as duas coisas ao mesmo tempo. O importante é não reprimir, é deixar sair, porque o choro é cura, é liberação, é transformação acontecendo através do seu corpo. Vivemos em uma sociedade que tem medo de emoção, que acha que você precisa estar sempre bem, sempre no controle, sempre funcional. E quando você começa a ter esses momentos de desmoronamento emocional, a tentação é se medicar, se distrair, se forçar a voltar ao normal. Mas e se o normal é o problema? E se você precisa desmoronar para poder se reconstruir de uma forma mais verdadeira? E se essas crises não são sinais de que algo está errado, mas sinais de que algo está finalmente se ajustando? Porque mudança dói, crescimento dói, deixar morrer quem você era para nascer quem você está se tornando dói. E às vezes a única forma de atravessar isso é chorando, é sentindo. É permitindo que o corpo processe o que a mente não consegue explicar. E depois que passa, depois que você deixa aquela onda emocional te atravessar completamente, você se sente mais leve. Você sente que algo saiu, que algo se moveu, que você não é mais exatamente a mesma pessoa que era antes daquele choro. Esses momentos são sagrados. São momentos onde o véu entre quem você finge ser e quem você realmente é fica mais fino.
São momentos de verdade pura. E se você prestar atenção, se você realmente mergulhar neles ao invés de tentar escapar, você vai perceber que há mensagens ali, há compreensões, há clareza sobre o que você precisa deixar ir, sobre o que você precisa mudar, sobre quem você precisa se tornar. A alma não fala a língua da lógica, ela fala a língua da emoção, da sensação, da intuição. E quando você está naquele estado de vulnerabilidade total, quando você está chorando sem saber exatamente por quê, você está mais aberto para receber as mensagens que sua alma está tentando te enviar. Então não tenha medo desses momentos. Não os veja como fraqueza, veja como coragem, porque é preciso coragem para sentir tudo, para não fugir, para confiar que do outro lado dessa dor há transformação. E há, sempre há. O quarto sinal de que sua alma está pedindo mudança é quando você começa a perceber sincronicidades constantes. Você pensa em alguém e essa pessoa te liga. Você tem uma dúvida e alguém fala exatamente sobre aquilo logo em seguida. Você vê números repetidos, símbolos que se repetem, situações que parecem coincidências demais para serem coincidência. Do ponto de vista psicológico, isso pode ser explicado pelo viés de confirmação, pela atenção seletiva, pelo cérebro buscando padrões. Mas do ponto de vista espiritual, sincronicidades são a forma como o universo se comunica com você. São sinais de que você está no caminho certo, de que você está alinhado, de que há forças maiores te guiando. E, honestamente, as duas explicações podem coexistir. Pode ser que seu cérebro esteja mais atento a certos padrões, porque você está em um momento de busca, e pode ser que o universo realmente esteja te enviando sinais. O que importa não é provar cientificamente o que está acontecendo. O que importa é o que isso significa para você. O que importa é prestar atenção. Quando sua alma está pedindo mudança, ela usa tudo o que está disponível para te acordar. Ela usa pessoas que cruzam seu caminho no momento certo. Usa músicas que tocam no rádio e falam exatamente o que você precisava ouvir. Usa livros que chegam até você de formas inesperadas. Usa sonhos que te mostram verdades que você estava negando. Usa doenças que te forçam a parar. Usa perdas que te obrigam a reavaliar. Ela faz o que for necessário para te tirar do piloto automático. E quanto mais você ignora os sinais sutis, mais alto eles ficam. Começa com uma intuição, depois vem uma inquietação, depois vem uma crise, depois vem uma ruptura. A alma é paciente, mas persistente. Ela vai continuar te chamando até você finalmente prestar atenção. E as sincronicidades são parte desse chamado. São lembretes de que você não está sozinho, de que há uma inteligência maior operando, de que você pode confiar no processo mesmo quando não entende tudo. O problema é que muita gente ignora sincronicidades, porque elas parecem pequenas demais, bobas demais, improváveis demais. Ah, foi só coincidência. E aí você perde a mensagem, você perde a orientação, você continua caminhando na direção errada porque você não parou para ver os sinais que estavam te mostrando outra direção. Mas quando você começa a prestar atenção, quando você começa a registrar essas sincronicidades, quando você começa a perguntar o que isso está tentando me dizer, sua vida muda. Você começa a perceber que há uma teia de conexões invisíveis ligando tudo. Você começa a sentir que está sendo guiado, e isso não te torna passivo, esperando que o universo resolva tudo. Te torna mais consciente, mais atento, mais aberto para perceber oportunidades, para seguir intuições, para confiar em caminhos que a lógica sozinha não justificaria. E muitas vezes são esses caminhos que te levam exatamente para onde sua alma precisa estar. O quinto sinal de que sua alma está pedindo mudança é quando você sente uma fadiga profunda que o sono não resolve. Você dorme 8, 9, 10 horas e acorda cansado.
Você tira férias e volta exausto. Você não tem energia para as coisas que antes te animavam. E você pode ir ao médico e não encontrar nada de errado fisicamente. Ou pode encontrar problemas que são consequência, não causa. Porque essa fadiga não é só do corpo, é da alma. Do ponto de vista psicológico, isso pode ser burnout, depressão, esgotamento por viver uma vida que não é sua. Do ponto de vista espiritual, é a alma dizendo que ela não aguenta mais carregar o peso de uma existência falsa, que ela está cansada de fingir, cansada de se moldar, cansada de viver pequena. E quando você ignora isso, o corpo assume, porque a mente pode se enganar, mas o corpo não mente. E uma alma cansada produz um corpo cansado. Não importa quanto você durma, não importa quantas vitaminas você tome, se você está vivendo fora de alinhamento, você vai estar exausto. Essa fadiga é um sinal de que você está gastando energia demais, mantendo uma vida que não é verdadeira. Toda vez que você age contra a sua essência, toda vez que você se força a fazer algo que sua alma rejeita, você drena sua energia vital. Toda vez que você fica em ambientes tóxicos, com pessoas que te esgotam, em empregos que te matam por dentro, você está sangrando energia. E eventualmente você não tem mais. Eventualmente você chega em um ponto onde levantar da cama parece impossível, onde qualquer tarefa parece monumental, onde você simplesmente não consegue mais fingir que está tudo bem. E esse é o ponto de ruptura. É onde sua alma te força a parar. Porque se você não para voluntariamente, ela vai te parar. Ela vai desligar seu corpo, vai te dar uma doença, vai criar uma crise, vai fazer o que for necessário para te tirar daquele caminho destrutivo. Porque a alma tem sabedoria. Ela sabe que é melhor você parar agora, mesmo que seja doloroso, do que continuar até se destruir completamente. A cura para essa fadiga não está em mais descanso, está em mudança real, está em começar a alinhar sua vida com sua verdade, está em sair dos ambientes que te drenam, está em estabelecer limites com pessoas que te esgotam, está em deixar ir os papéis que você está cansado de representar, está em começar a viver de uma forma que nutre sua alma ao invés de matá-la lentamente. E sim, isso é assustador. Porque geralmente significa mudar coisas grandes. Significa deixar empregos, terminar relacionamentos, decepcionar expectativas. Mas a alternativa é continuar morrendo aos poucos. É continuar arrastando uma existência que não tem vida. E sua alma não veio aqui para isso. Ela veio para brilhar, para se expressar, para contribuir, para crescer. E quando você finalmente tem coragem de fazer as mudanças necessárias, quando você finalmente começa a viver alinhado, a energia volta. Não imediatamente, mas gradualmente. Você começa a sentir aquela faísca de novo, aquela vontade, aquele entusiasmo, porque você não está mais lutando contra si mesmo. Você está finalmente vivendo com você mesmo, e isso faz toda a diferença. O sexto sinal de que sua alma está pedindo mudança é quando você começa a questionar tudo que você sempre acreditou. Suas crenças religiosas, seus valores, suas convicções políticas, sua visão de mundo. Coisas que você tinha certeza absoluta, de repente, parecem questionáveis. E isso pode ser muito desorientador, porque sua identidade estava construída em cima dessas crenças. E quando elas começam a ruir, você não sabe mais quem você é. Do ponto de vista psicológico, isso é desenvolvimento cognitivo, é maturidade, é você saindo de pensamentos binários e entrando em nuances. Do ponto de vista espiritual, isso é expansão de consciência. É sua alma te empurrando para além dos condicionamentos, para além do que te ensinaram, para que você possa descobrir sua própria verdade. Não a verdade que seus pais te deram, não a verdade que a sociedade impôs, mas a verdade que ressoa com sua essência. E encontrar essa verdade exige que você primeiro destrua as falsas verdades que você carregava. Esse processo é solitário,
Porque as pessoas ao seu redor geralmente não estão questionando. Elas estão confortáveis em suas caixinhas, em suas certezas, em suas crenças herdadas. E quando você começa a questionar, quando você começa a ver além, você se torna ameaçador. Você se torna inconveniente, porque sua dúvida faz com que elas tenham que olhar para as próprias dúvidas que estão reprimindo. Então elas vão tentar te trazer de volta. Vão dizer que você está perdido, confuso, sendo influenciado por coisas erradas. Vão tentar te encaixar de volta na caixa, mas você não cabe mais. E forçar não vai funcionar. Você viu demais, sentiu demais, expandiu demais. Não dá para voltar para a ignorância depois que você provou a consciência. Então, você vai ter que ter coragem de ficar nesse lugar desconfortável de não saber, de não ter certeza, de estar em transição entre o que você deixou e o que você ainda não encontrou completamente. E esse é um dos períodos mais difíceis da jornada da alma, porque você não tem mais as respostas prontas. Você não tem mais a segurança das certezas. Você está no vazio, no espaço no lugar onde tudo é possibilidade, mas nada é concreto ainda. E a mente odeia isso. A mente quer definições, categorias, respostas, mas a alma te pede para confiar no mistério, para aceitar que você não precisa ter tudo resolvido, que está tudo bem estar em processo, que é no questionamento que você encontra a verdade, não na certeza dogmática. E quando você finalmente relaxa nesse lugar, quando você para de lutar contra a incerteza e começa a dançar com ela, algo se abre. Você começa a perceber verdades mais profundas. Começa a sentir o que é real para você, não porque alguém disse, mas porque você sente na alma. E essas verdades são suas, são autênticas, são vivas, e elas te guiam muito melhor do que qualquer sistema de crenças rígido poderia guiar. O sétimo sinal de que sua alma está pedindo mudança é quando você começa a ter sonhos intensos e recorrentes. Sonhos que te deixam impactado, que ficam com você o dia inteiro, que parecem mais reais que a própria realidade. Do ponto de vista psicológico, sonhos são o inconsciente processando informações, resolvendo conflitos, integrando experiências. Do ponto de vista espiritual, sonhos são uma das formas mais diretas que a alma tem de se comunicar, porque quando você dorme, a mente racional se cala e você fica mais receptivo a mensagens sutis. E os dois estão certos. Sonhos são pontes entre o consciente e o inconsciente, entre o humano e o espiritual, entre o que você sabe e o que você ainda não sabe que sabe. E quando sua alma está pedindo mudança, ela usa os sonhos intensamente. Ela te mostra caminhos, te alerta sobre perigos, te lembra de coisas que você esqueceu, te conecta com pessoas que são importantes para a sua jornada, te prepara para o que está por vir. Alguns sonhos são claramente simbólicos. Você sonha que está perdido, que não encontra uma porta de saída, que está preso em um lugar que você não reconhece. E quando você acorda, você sente que aquele sonho estava te mostrando exatamente como você se sente na vida real. Preso, perdido, procurando uma saída. Outros sonhos são mais literais. Você sonha com alguém que você não via há anos e no dia seguinte essa pessoa entra em contato. Você sonha com um lugar que você nunca foi e depois descobre que esse lugar existe e tem algo importante para você lá. E há sonhos que são encontros. Encontros com partes de você mesmo que você deixou para trás. Encontros com pessoas que já morreram, mas que ainda têm algo a te dizer. Encontros com guias, com mestres, com energias que te apoiam de dimensões que você não acessa acordado. E todos esses sonhos têm uma qualidade diferente. Eles não são confusos e fragmentados como sonhos comuns. Eles têm clareza, têm força, têm presença, e você sente quando é um sonho importante. O problema é que a maioria das pessoas ignora sonhos. Acorda, esquece, segue com o dia. Mas quando sua alma está pedindo mudança, ela vai usar sonhos repetidamente até você prestar atenção.
O mesmo símbolo aparece várias vezes. A mesma situação se repete em variações. A mesma emoção te persegue noite após noite. E se você começar a anotar seus sonhos, se você começar a refletir sobre eles, a buscar significados, não de forma rígida, mas de forma intuitiva, você vai perceber padrões. Você vai perceber mensagens. Você vai começar a ter insights que você nunca teria no estado de vigília, porque o sonho te mostra verdades que você esconde de si mesmo quando está acordado. Te mostra medos que você não admite, desejos que você reprime, potenciais que você nega. E quando você trabalha com seus sonhos, quando você os usa como ferramenta de autoconhecimento e guia espiritual, você acelera sua transformação. Você para de andar às cegas. Você começa a ter um mapa interno, mesmo que esse mapa seja feito de símbolos e sensações, ao invés de palavras e lógica. O oitavo sinal de que sua alma está pedindo mudança é quando você sente um chamado inexplicável para algo que não faz sentido lógico. Você sente que precisa aprender sobre um assunto específico, visitar um lugar, falar com uma pessoa, desenvolver uma habilidade, e você não sabe explicar por quê. Não tem uma razão prática, não vai te trazer dinheiro, não vai impressionar ninguém, não se encaixa no seu plano de carreira, mas a vontade está lá, insistente, crescente. E você pode ignorar, pode dizer que é bobagem, que você não tem tempo para seguir intuições aleatórias. Mas quanto mais você ignora, mais forte o chamado fica. Porque não é aleatório. É sua alma te guiando para algo que você precisa para a sua evolução, para um encontro importante, para uma aprendizagem essencial, para um pedaço de você mesmo que você precisa recuperar. A lógica não entende chamados da alma, porque chamados da alma não seguem a lógica do mundo. Eles seguem a lógica do espírito. E essa lógica é sobre crescimento, sobre expansão, sobre cumprir seu propósito, não sobre segurança, status ou aprovação externa. Muitas vezes esses chamados te levam para lugares que você nunca imaginou. Você sente que precisa aprender a tocar um instrumento, e isso te leva a conhecer pessoas que mudam sua vida. Você sente que precisa viajar para um lugar específico, e lá você tem um insight que redefine tudo. Você sente que precisa ler um livro e esse livro abre uma porta que você não sabia que existia. E retrospectivamente, você vê que não foi coincidência. Foi sua alma te guiando através de intuições, de desejos, que não faziam sentido na hora, mas que fazem todo sentido quando você olha o quadro completo. O problema é que o mundo te ensinou a não confiar em intuições. Te ensinou a só fazer o que é provável, mensurável, garantido. Te ensinou a ter medo de seguir impulsos que você não consegue justificar racionalmente. E isso te mantém preso. Isso te impede de descobrir caminhos que só se revelam quando você tem coragem de seguir o inexplicável. Então, se você está sentindo um chamado que não faz sentido, não ignore. Não precisa largar tudo e mergulhar de cabeça imediatamente. Mas investigue. Dê um pequeno passo nessa direção. Veja o que acontece. Porque muitas vezes a alma não te mostra o caminho inteiro. Ela te mostra só o próximo passo. E quando você dá esse passo, o próximo se revela. E assim você vai, guiado não por um plano de 5 anos, mas por uma confiança de que há algo maior te conduzindo. E essa confiança se fortalece cada vez que você segue uma intuição e percebe que ela te levou exatamente para onde você precisava estar. Você começa a ver que o universo não é caótico, que há uma inteligência operando e que quando você se alinha com sua alma, essa inteligência trabalha a seu favor, não te protegendo de todo desconforto, mas te guiando para experiências que te transformam, que te expandem, que te aproximam de quem você realmente veio ser. O nono e último sinal de que sua alma está pedindo mudança é quando você sente que o tempo está acelerando e há uma urgência inexplicável. Você sente que não pode mais adiar, que você perdeu tempo demais,
que precisa agir agora. E isso não vem de ansiedade externa, de pressão social. Vem de dentro. É uma sensação profunda de que você está ficando sem tempo para fazer o que veio fazer aqui. Do ponto de vista psicológico, isso pode ser sua mente processando a mortalidade, a finitude, a percepção de que a vida é curta. Do ponto de vista espiritual, é sua alma te lembrando que você não veio aqui para desperdiçar sua existência, que você tem uma missão, um propósito, um papel a desempenhar, e que cada dia que passa, vivendo fora de alinhamento, é um dia perdido. Não em um sentido de culpa, mas em um sentido de urgência sagrada. Você não tem 1000 vidas para viver essa vida. Você tem essa. E sua alma sabe disso. E ela não quer que você chegue no final cheio de arrependimentos, cheio de eu deveria ter, cheio de sonhos que você nunca perseguiu porque estava ocupado demais, sendo quem os outros esperavam que você fosse. Essa urgência pode ser desconfortável. Pode te fazer questionar tudo de uma vez, pode te fazer sentir que você precisa mudar tudo agora, imediatamente. Mas urgência não significa impulsividade, significa clareza, significa prioridade, significa que você não pode mais colocar sua vida em segundo plano. Você não pode mais esperar pela permissão de alguém para viver plenamente. Você não pode mais adiar seus sonhos para um futuro que pode nunca chegar. Sua alma está te empurrando para o presente, para o agora, para a ação. E sim, isso pode significar fazer mudanças que assustam, pode significar decepcionar pessoas, pode significar sair da zona de conforto. Mas qual é a alternativa? Continuar vivendo uma vida morna, uma vida segura, uma vida que não te emociona, até que um dia você olhe para trás e perceba que você nunca realmente viveu? Sua alma não quer isso para você. E no fundo, você também não quer. Então, se você está sentindo essa urgência, honre ela. Não com desespero, mas com determinação. Comece a fazer as mudanças que você sabe que precisa fazer. Comece a viver de acordo com sua verdade. Comece a seguir os chamados que você vem ignorando. Porque sua alma não está te apressando sem razão. Ela está te acordando porque está na hora. Está na hora de parar de ensaiar e começar a viver. Está na hora de parar de se preparar e começar a agir. Está na hora de parar de esperar pelas condições perfeitas e começar a criar sua vida com as condições que você tem agora, porque a vida não espera e sua alma sabe disso. E ela está te chamando, com cada um desses sinais, com cada desconforto, com cada crise, com cada sincronicidade. Ela está gritando: acorda, você veio aqui para mais que isso, você tem algo importante a fazer, você tem algo único a oferecer e está na hora. E a pergunta que sobra é: você vai ouvir? Você vai responder? Você vai ter coragem de mudar? Se este vídeo te acordou para algo que você estava tentando ignorar, se você reconheceu algum desses sinais na sua vida, deixe seu like e se inscreva no canal Alma Consciente. Compartilhe com alguém que também está sendo chamado para a mudança. E nos comentários me conte, qual desses 9 sinais mais te impactou? Sua alma está falando. A questão é, você está escutando? Até o próximo vídeo.